Capítulo 7. Uma rosa é uma rosa. É uma rosa, é uma rosa. Ninguém pode se libertar da crença em dois poderes e fazer seu retorno ao Éden enquanto não quiser abandonar seus julgamentos humanos e olhar para o mundo por meio de uma mente não condicionada. A prática de não ver nem bem nem mal pode começar no exato momento em que um objeto cair sob o seu olhar ou você se defrontar com qualquer pessoa. Contudo, em muitos casos, é mais simples começar a prática com objetos ou pessoas com os quais não esteja envolvido emocionalmente. A prática pode começar com um buquê de flores com que você tenha sido presenteado. Se você não tiver nenhuma ideia pré-concebida sobre ele, não saberá se ele vai lhe trazer alegria com sua beleza ou um acesso de febre alérgica. Contemple-o, olhe para ele e, se vir que ele tem poder, quer benigno, quer maléfico, terá de pensar sobre isso por longo tempo, para chegar a uma conclusão. Mude tudo e reconheça que tais flores, nelas e por si mesmas, não têm qualquer poder. Não são nem boas nem más. Nesse ponto, você talvez queira admitir que não são más, mas ficará maravilhado em ter de admitir que não são boas tampouco. A resposta é que elas não são boas no sentido de o bem não ser incorporado nelas. O bem está incorporado na consciência do indivíduo que lhe mandou as flores, uma vez que o bem é o amor. O amor é o bem. O amor é invisível e espiritual. O amor é a substância que enviou tais flores para você, talvez de grande distância. O amor é essa coisa invisível que as flores são a expressão visível. Se chamar as flores de boas, e então, após 3 ou 4 dias, já murchas, elas forem jogadas fora, você terá perdido o seu bem. E visto que o seu valor, além do prazer momentâneo, residia na lembrança do seu doador, do amor que as enviou, da devoção, da amizade e gratidão, não faz realmente diferença alguma o que a elas acontece. Quando as flores tiverem fenecido, há tempo jogadas fora e esquecidas, embora como um bem, o amor e o apreço de que elas eram a expressão permanecerão, criando no plano invisível um liame eterno e imortal entre o doador e o receptor. Por essa razão, nunca devemos ficar desgastados pela perda de qualquer coisa a que tenhamos emprestado valor, independentemente do quanto de dinheiro possa ter custado. O valor do objeto jaz no invisível e naquilo que representa na sua experiência pessoal. O bem verdadeiro é sempre invisível, nunca pode ser visto, ouvido, tocado, saboreado ou cheirado, e por isso é inatingível pelos sentidos humanos. Aquelas flores à sua frente são apenas flores, bonitas, sim, agradáveis ao olhar, coloridas e fragrantes, mas quem disse que o são? Quem disse que são coloridas e cheirosas? Pergunte a si mesmo: elas são bonitas? Espere então até começar a perceber que não havia registro de cor até que essas vibrações tocassem meus olhos e que minha mente as interpretasse e eu soubesse então que as flores são amarelas.
Não há beleza ou fragrância até que minha mente decodifique tais vibrações como beleza, cor e perfume. Ao ponderar assim, você achará que mesmo a forma das flores não é bonita por si mesma, mas o é por causa da sua interpretação. E ao contemplá-las, já convencido de que não são nem bonitas nem feias, de repente, no vazio que se criou, lhe virá a percepção do que está olhando, e achará que é muito mais que um vaso de flores e será levado a esta conclusão: rosas, vocês não são nada. Usando minha mente incondicionada como instrumento, eu criei vocês à minha imagem e semelhança. Eu lhes dei a cor e a forma, a beleza e o perfume. Note, contudo, que este eu não é o sentido pessoal de eu, que nunca poderia fazer tais coisas, mas o eu que é Deus, aquela parte de nós que é nossa verdadeira identidade e que é o eu que criou as rosas, à sua imagem e semelhança. E dessa forma, as flores não são nem boas nem más, elas são perfeitas. Por si sós, elas não são nada, mas pela virtude e graça de Deus elas são perfeitas. Aos poucos ser-lhe-á revelado que tais flores são a verdadeira forma de Deus em si mesmo, colocadas ali no seu quarto com alguma finalidade milagrosa, não só para serem admiradas por um dia, mas como parte da totalidade, da plenitude e da completude de Deus em sua beleza e essência. Tudo nesse mundo tem significado espiritual, mas você nunca descobrirá qual é esse significado consultando dicionários ou enciclopédias. Você só chegará a ter consciência da função e do significado espiritual de qualquer coisa se voltar para dentro do vazio criado por esta reflexão. Abre aspas. Isto não é o que parece ser, e eu, por mim mesmo, não posso interpretar essas aparências. Só Deus pode interpretar corretamente. E agora, Pai, o que é isto? Fecha aspas. E aí virá a revelação e a explicação da verdadeira identidade e significado espiritual. Se você for alguém assolado por carência, é possível que se encontre em tal estado de confusão que sua mente esteja bloqueada pelo medo de que não haja suficiência e que às vezes ache muito difícil aquietar a mente o bastante para uma meditação tranquila. Mas há uma maneira de você poder meditar mesmo com esses pensamentos perturbadores predominando em sua consciência. Sua mente assentará em tal paz e tranquilidade que Deus será capaz de lhe falar sobre o suprimento. Pegue um dinheiro qualquer, seja moeda ou papel, e ponha-o em sua frente. Olhe para ele. Se puder ver o mesmo que eu vejo, concordará que se trata de algo tão morto quanto uma porta, inanimado, sem vida. Se continuar a olhar para o dinheiro e continuar com suas cogitações, seu pensamento provavelmente se voltará para a origem desse dinheiro e sobre como veio parar em suas mãos. Talvez alguém o tenha dado a você como uma expressão de gratidão ou de amor. Ou, se o tiver ganho, representa o pagamento que recebeu por um serviço de qualquer natureza. Aí poderá pensar
nos possíveis usos dele. Como peça de metal ou de papel, não tem valor algum para você, mas pode ser usado como meio de troca, para vender ou comprar, de um jeito ou de outro. Você começa agora a perder a visão desse objeto como dinheiro e a adquirir a visão de suas funções como algo útil, amável e generoso. Tão logo a sua mente tenha ido para além do dinheiro em si, começará a perceber por que esse dinheiro diz respeito a você. Uma vez que seja capaz de olhar para o dinheiro, verá que longe de ser o suprimento para você, é você que lhe fornece a sua capacidade e poder. No tempo em que sua mente se deslocou do reino visível para o invisível, a paz o invadiu. Você se tornou quieto e chegou a uma completa tranquilidade, na qual pode receber uma revelação de Deus sobre a verdadeira interpretação do dinheiro. Seguindo esse procedimento com qualquer coisa com a qual tenha sérias preocupações ou a qual esteja excessivamente apegado, será levado à interpretação correta e à compreensão da sua função na sua experiência pessoal. Por exemplo, ao passo que a aquisição de dinheiro é geralmente considerada como algo desejável e a dependência do álcool é considerada um mal, o alcoolismo pode ser encarado sob muitos aspectos como um problema de suprimento. Quando alguém começa a descobrir que o álcool tem um poder que não é nem bom nem ruim, perde todo gosto por ele. E isso é também verdadeiro para a gula e para o tabagismo. De fato, muitas pessoas gostariam de concordar que tais coisas não têm poder maléfico, mas concordarão pacificamente que tais coisas têm o poder de nos trazer prazer ou satisfação. Enquanto alguém lhes conferir algum poder, tanto para o bem como para o mal, será mantido em suas garras. Muitos alcoólatras têm sido curados pela compreensão de que não há poder maligno no álcool, mas tenho tido sucesso maior em lidar com esse problema específico pelo reconhecimento de que não há poder benigno no álcool. Diversos anos atrás, um caso muito interessante foi me trazido por uma mulher que dizia, em grandes prantos e em seu virtuoso horror, que o marido havia chegado ao ponto de se recusar a trabalhar, que ela tinha de suportá-lo e que ele ficava deitado na cama o dia todo, a não ser no dia em que ela recebia o pagamento, quando então levantava e saía para comprar o suprimento semanal de uísque, usando para isso o seu suado dinheiro. A situação já era mais do que por ela insuportável, mas ela se interessara por cura espiritual e queria saber o que eu poderia fazer espiritualmente com isso. Foi pura inspiração que me levou a dizer: sabe de uma coisa? Estou achando que seu marido não é alcoólatra. Você é que é alcoólatra. Não sei o que você quis dizer, respondeu. Bem, você parece estar mais amedrontada com o álcool do que seu marido. Ela me olhou com o ar de quem nada compreendeu e disse: bem, talvez eu esteja. Vejo diariamente o que isso faz. Meu marido não acha isso terrível. Ele gosta disso.
Aí está uma diferença de opiniões. Você acredita de fato que o álcool seja ruim, não é? Certamente que sim. E, no entanto, toda a base do nosso trabalho consiste exatamente no fato de não haver nem mal nem bem. E agora, o que vamos fazer com isso? Posso expor tudo isso para você do seguinte modo. Suponha que seu marido queira usar o seu dinheiro para comprar refrigerante. Você teria objeções? Não. Eu iria para o trabalho contente e ele poderia ter todo o refrigerante que quisesse. Logo, o refrigerante é bom e o álcool é ruim. Novamente, uma aparência, e nós estamos de volta a Adão e Eva. Agora vejamos quem está enganado nisso tudo, seu marido ou você. Seu marido acha que o álcool é bom e você acha que é ruim. Você está no impasse, suponho, e vai passar um tempo sem poder ver o que eu vejo, que é que de fato o refrigerante não é bom e nem o uísque é mau, ou seja, não há neles qualquer poder, já que todo poder está em Deus. Esta é a minha visão. Deus é o Todo-Poderoso e Infinito, e junto de Deus não há poder de bem ou de mal. Aonde isso me leva? Que devo eu fazer? Suponhamos que concorde em que na próxima semana o seu marido tenha todo o uísque que quiser, uma vez que sabemos agora não haver no uísque o poder do mal, e assim não teremos de nos preocupar com o que ele fará com o uísque. Vá logo para casa e diga-lhe que você cometeu um sério erro e que não acha o uísque tão terrível apesar de tudo, e que a partir de agora ele poderá tê-lo o quanto quiser. Isso pareceu ter ido longe demais. Ela ficou chocada e assim saiu e sentou na outra sala por um tempo. Por fim decidiu, já que nada havia resolvido até então, que tentaria isso como experiência. Quando entrou novamente no meu escritório, disse: Bem, desse jeito não irei a parte alguma. Não posso fazer com que fique pior do que está. E assim eu o farei, mas é uma coisa difícil que está me pedindo. Tente e verá. Ela voltou para casa, esperou o momento oportuno e, quando o marido quis a mencionada bebida, disse: Oh, sim, certamente, aqui está. Ele a olhou surpreso, mas não fez nenhum comentário até uns poucos dias depois, quando foi se queixar com ela. Você sabe, não é bebendo que sacia. Estão fazendo de novo o uísque do tempo da guerra, e não há nele vigor, não tem efeito, não tem poder para saciar. E foi como se livrou por fim. Ele não podia mais beber, pois não mais lhe proporcionava a satisfação de antes. Pela minha observação, acredito que a maioria dos alcoólatras sofra desse mal, não tanto por achar que a sua autoindulgência seja um mal, mas porque pensam que disso derive algum bem, isto é, algum prazer. Com a descoberta de que o álcool não é bom, desaparece o gosto por ele. Observe isso com cuidado. Não cometa o erro metafísico de declarar que o álcool não é um poder, embora acreditando que o bem o seja. Seja sagaz em reconhecer que não há poder fora de Deus. Não cometa o erro de temer ou venerar qualquer criatura, quer em forma física, quer em forma de pensamento. Não a tema nem a glorifique. Glorifique o Criador de todas as formas
e quando o fizer, você não terá o poder do bem ou do mal, mas terá apenas o poder de Deus. E por um breve instante estará de volta ao Éden, onde não há nenhum problema, onde não há nenhuma força ou poder agindo sobre você, positiva ou negativamente, onde está apenas suspenso numa atmosfera de paz. Você poderá jogar fora todas as preocupações e nunca mais ter uma noite insone, se puder, ao terminar este livro, ter a convicção de que não há nenhuma coisa boa ou má em si mesma. Nesse estado de consciência, não haverá nada para preocupá-lo ou para mantê-lo acordado, nem nada de que se regozijar. É verdade que, vivendo desse modo, perderá algumas das emoções mais excitações da vida humana. Isso não significa, contudo, que não deva continuar a se regozijar com as flores ou com a música e com tudo o que há de belo no mundo. A única diferença é que você não se tornará excessivamente exaltado com isso. Você será mais que recompensado por essa perda de excitação, pela perda das preocupações que experimentará. Terá então percebido não haver qualidades boas ou más em pessoas ou em coisas. E, se você não lhes emprestar tais qualidades, essas não existirão. Qualquer que seja a aparência, será apenas algum tipo de forma, nada a não ser um vazio em sua frente, até que você decida em sua própria mente que tal coisa é bonita ou feia, que tal pessoa é boa ou má, ou que seu cachorro lhe é fiel e que o cachorro do vizinho é uma peste. Pelo fato de nossas mentes terem se imbuído da ignorância típica das crenças humanas, preenchidas de condicionamentos educacionais e ambientais, conhecimentos psicológicos e médicos, nós não vemos as pessoas e as coisas como elas são. Nós as vemos como elas parecem ser, julgamos pelas aparências e sofrendo desse modo as consequências de tais julgamentos. O meio de livrar nossa mente da ignorância, da superstição e do medo é voltar para o Éden, onde não há o conhecimento do bem e do mal, onde perde-se a preocupação sobre estarmos nus ou vestidos, ou seja, a preocupação de sermos pobres ou ricos no momento, de termos virtudes ou falhas humanas, ou de sermos felizes ou infelizes. Comecemos a partir desse momento particular e deixemos nosso desenvolvimento espiritual começar com a compreensão de que, se Deus é o princípio desse universo, Ele é perfeito. Uma estrela é uma estrela, uma rosa é uma rosa, um cão é um cão e uma lua é uma lua. Não nos permitamos chamá-los de bons ou de maus. Chamemos-os com os seus nomes: estrela, rosa, cão, lua. E acharemos a revelação divina de suas naturezas, em seu lugar certo e funções que desempenham em nossas vidas. Tudo que há no universo emanou de Deus, mas o homem se desdobrou em muitas invenções. O homem virou e distorceu a realidade espiritual da criação de Deus para fins destrutivos. E até a glória do átomo tornou-se o horror da bomba atômica. O homem fez isso, não Deus. Deus deu-nos os princípios que nos capacitaram a voar pelo ar,
mas o homem utilizou esses princípios como instrumentos de devastação. E na medida de sua distorção mental das ideias de bem e de mal, as bênçãos das ideias vindas de Deus tornam-se o túmulo das milhões de pessoas. Contudo, quando não há traços de bem ou intenções de mal em nossa mente, essa mente não condicionada torna-se um instrumento por meio do qual vertem esses princípios de toda a sua pureza, harmonia e perfeição. Na medida em que mantemos nossa mente livre de julgamentos, ela funciona sem preconceitos e assim, quando os princípios da vida vêm a se expressar, fazem-no como o fizeram por meio de Einstein, como uma pura lei. De modo semelhante, quando o espírito permeia a mente dos praticantes compreensivos, estes assentam em silêncio, sem julgamentos, sem tentar se livrar de uma doença, não tentando superar o pecado e não tentando destruir o medo, mas apenas sentando no vazio da graça de Deus. A verdade os atravessa em sua pureza e o paciente diz: sinto-me melhor, ou eu fui curado. O que a humanidade criou e perpetua foi o par de opostos, a crença de que as flores são boas e a erva daninha é má, de que o pinta-roxo é bom e os insetos da roseira são maus. Se, contudo, não nos iludirmos sobre a aparência, tanto boa como má, que não passa de um velho clichê metafísico, não julgando o mal, mas reconhecendo que tudo o que existe é pura alma se expressando de modos infinitos, quem sabe até os insetos da roseira achem o seu lugar correto, onde possam ter uma função não destrutiva. Mesmo as chamadas pessoas más do mundo começam a servir a bons propósitos, induzidas ou espontaneamente. Aproxima-se um tempo em que o mal não mais achará como se manifestar em pessoas, pensamentos ou coisas. Ele será empurrado para fora da terra, pois esta será tão cheia do conhecimento do princípio de um só poder que o mal não terá nenhum canal de expressão. Será podado tão rapidamente quanto mostrar sua cabeça, por esse poder invisível que permeia a consciência.